E o que alegra seu coração? Ver as pessoas encontrando Jesus, ver as pessoas tendo sua vida transformada, mudando de lente, mudando de mentalidade, realmente recebendo a mente de Cristo e enxergando o mundo de forma diferente, porque é isso que Jesus faz quando ele chega. Ele transforma a nossa vida, a forma da gente ver o mundo, a forma da gente ver as pessoas e faz a vida ter muito mais significado. E como você poderia ajudar as pessoas com tudo isso que você viveu e vive aqui na Bethel? Falando sobre a bondade, porque na verdade é tudo sobre Ele, é tudo que a gente recebeu. E ser a expressão dessa bondade que a gente recebeu, ser a expressão disso no mundo também. E você vai fazer isso através como com esse canal? Compartilhando a bondade do Senhor, compartilhando não só pensar pensamentos, mas colocar isso em ação, não só ter ideias, mas colocar essas ideias em ação, não só reter aquilo que ele entregou para mim, mas compartilhar aquilo e fazer crescer. Através de como você vai fazer isso? Vídeos? Você vai conversar com pessoas? Como é que vai ser? Através de vídeos, compartilhando experiências, compartilhando pensamentos, aquilo que o Senhor tem falado comigo. E espero que isso também fale com muitas outras pessoas, assim como falou comigo. Eu acho que quando o Senhor fala conosco, aquilo que a gente compartilha, o que Ele falou já carrega a unção. Então, a gente só precisa realmente, Ele só precisa da nossa voz. E a própria Bíblia fala que o testemunho é o espírito da profecia, né? Então eu quero que você se lembre agora e me conte um testemunho que você... Quando você falou alguma coisa para uma pessoa que o Senhor te falou e essa pessoa falou: uau, Miriam, isso mudou a minha vida. Eu lembro uma vez que eu tava com uma amiga sentada num restaurante e eu comecei a compartilhar várias coisas pra ela e ela me conheceu, eu já caminhando com o Senhor, então ela não imaginava dos poços que o Senhor tinha me tirado, sabe, sabe quando a gente tá no fundo do poço e realmente o Senhor vem e nos resgata de lá e nos traz novamente pro lugar que Ele nos criou pra ser. Então a gente tava nesse restaurante e eu comecei a compartilhar com ela várias vezes o que o Senhor tinha me tirado do fundo do poço e tinha curado minha identidade e me tinha derramado tanto amor sobre a minha vida que me curou. E enquanto eu compartilhava isso, o Senhor estava falando com ela e ela se sentiu acolhida, sentiu o amor do Senhor e ela falou: Miriam, passaria aqui horas e horas te escutando. E isso abriu espaço para ela compartilhar a vida dela e confessar várias coisas que ela tinha feito, que o inimigo estava usando essas coisas para manter ela num lugar de prisão. E a partir do momento, a Bíblia fala pra gente confessar, né? Então, a partir do momento que ela confessou essas coisas, ela foi liberta porque ela abriu esse espaço. Intimidade quer dizer into me you see. Então, dentro de mim você vê. Então, eu pude ver dentro dela e chamar pra fora aquilo que realmente estava dentro dela e trazer ela pra fora de todas aquelas prisões e mentiras que o inimigo estava tentando manter ela presa. E orei por ela e a gente chegou no quarto de hotel. Nós duas estávamos sozinhas ali e eu orei por ela e foi uma libertação. Nós vimos aquilo indo embora, a gente viu o mundo espiritual, realmente o inimigo mostrando a cara dele, assim, não só no natural mesmo, não só mentiras, mas no natural, e libertando, indo embora, e foi muito profundo, assim. E depois ela falou: eu vi o inimigo, eu falei: eu também vi, e eu senti ele dentro daquele quarto indo embora, porque a partir do momento, a única coisa que a gente precisa pra quebrar a mentira é a verdade. Então, a partir do momento que eu declarei a verdade sobre a vida dela,
a mentira teve que sair, a mentira teve que ir embora e foi muito profundo. Praise the Lord of my soul. Então, esse projeto é justamente para ajudar as pessoas a entenderem que elas são em Cristo. Trazer para fora a identidade das pessoas neste momento, quebrar essas mentiras que o inimigo tenta manter a gente presa, realmente libertar cativos, porque há uma diferença entre cativos e prisioneiros, que a Bíblia fala, né? Prisioneiros são pessoas que fizeram algo e isso levou elas para uma prisão, então precisa realmente de uma libertação, de ser quebrada no mundo espiritual. E os cativos são aqueles que o inimigo lançou mentiras sobre a vida da pessoa através de palavras lançadas, através de maldição e coisas lançadas sobre a vida das pessoas, e elas caminham de acordo com aquilo. Então, realmente o Senhor nos chamou para libertar prisioneiros e cativos, e isso queima muito no meu coração, realmente quebrar essas mentiras que as pessoas acreditam sobre quem elas são, de mentiras de como elas veem as pessoas, o mundo, e realmente chama para fora a identidade com muito mais propósito, significado. Por exemplo, uma pessoa que não conhece Jesus, mas ela acredita em um monte de mentiras. Quais são as mentiras que a maioria dessas pessoas acredita? A maioria eu acho que o principal é que Deus não é bom. Então, que quando a gente acredita nessa mentira de que Deus não é bom, que Ele é um pai longe, que está sentado no céu, só esperando para bater na nossa cabeça. O justo juiz. Justo juiz, só esperando para bater na nossa cabeça como um pedaço de pau quando a gente errar, ou que vai mandar doença para nos castigar. Vai mandar câncer, câncer é de Deus, é castigo. Que vai mandar castigo. Quando as pessoas acreditam nisso, que o diabo está lançando, elas não querem seguir esse Deus que é um pai tão bravo, um pai tão distante, um pai ruim. E isso é uma mentira, porque Deus, ele não manda doença, câncer para moldar o nosso caráter. Se um pai, ele manda uma doença para um filho para ensinar algo, esse pai vai preso. Por que Deus mandaria isso? Por que Deus teria esse relacionamento tóxico? Por que Deus mandaria Jesus para morrer? Porque a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Então, por que Deus mandaria uma doença, um câncer e algo sobre o nosso corpo para depois mandar o próprio filho dele morrer para que a gente recebesse a cura? Então não tem nem muita lógica. Mas isso é uma mentira que o diabo lança na nossa cabeça, porque a partir do momento que a gente acredita que Deus que a misericórdia de Deus, ela é instável, que Deus vai nos castigar, que Deus vai mandar coisas sobre nós para mudar o nosso caráter, a gente se distancia, porque a gente não quer relacionamento com uma pessoa assim. Então, isso é uma mentira que o diabo lança para nos manter desconectados com Deus, para separar o nosso relacionamento. Então, isso é uma das principais mentiras que o diabo lança. E como quebrar essas mentiras na prática? Acreditar na palavra do Senhor, o que a palavra diz, que Deus é bom, que a sua misericórdia, em Salmos 106 diz que o Senhor, dê graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Em João 4 diz que a natureza do Senhor é boa. O Senhor nos criou para relacionamento, e tudo o que Ele faz é com o ponto de nos reconectar para o relacionamento. Ele enviou o próprio Filho dele para nos conectar novamente, para ter um relacionamento. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou o homem para relacionamento, só que o homem escutou o inimigo e teve vergonha e se separou do relacionamento com o Senhor. E então, quando o homem ouviu o que o diabo estava falando e quebrou esse relacionamento com o Senhor, ele
toda a criação a partir do homem também estava desconecta. Então, muitas pessoas perguntam, mas por que tem tantas crianças que são sequestradas, por que tem abuso, por que tem câncer, por que tem fome na África? Fome na África. Justamente por causa disso, porque o homem escutou o inimigo e entregou o controle desse mundo para o inimigo. Então, enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai passar por dor, sofrimento, coisas que não é a vontade de Deus, porque ele não criou nada disso, ele não queria nada disso. Mas o homem entregou a autoridade pro inimigo, para Satanás, e agora ele governa nesse mundo. Mas a nossa esperança um dia nós estaremos em um lugar onde que não haverá mais choro, onde que não haverá mais dor, onde que não haverá mais sofrimento. E essa é a nossa esperança. Yes, praise the Lord. Agora deixa uma mensagem, uma palavra profética, eu diria, para essas pessoas que vão começar a acompanhar o Bless and Be a partir de agora. Na verdade, eu queria orar. Posso orar? Vamos. Eu queria orar. Se você puder, feche seus olhos. Você também. Quando fechar os olhos, a câmera cai, tá, gente? Pai, obrigado, Senhor, obrigado. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu coloco nas suas mãos cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora, Pai. E eu te peço que o Senhor traga uma revelação nova da sua bondade. Eu peço que o Senhor marque elas com o teu amor, com a tua bondade. A tua palavra diz que experimentar e ver que o Senhor é bom. Então eu te peço, Pai, que o Senhor marque cada pessoa agora com experiências novas da sua bondade, para que elas consigam provar e ver, e essas experiências sustentem elas nos dias maus. Pai, eu te agradeço por ter enviado Jesus para morrer por nós, por ter nos reconectado, ter restabelecido o nosso relacionamento contigo. E eu te agradeço porque através do sacrifício de Jesus, um dia nós não teremos mais dor, um dia nós não teremos mais perda, um dia nós não teremos mais desapontamento, um dia nós não teremos mais sofrimento, porque nós estaremos em um lugar superior a este natural. Obrigado, Pai, por cada um. E eu te peço que o Senhor abençoe cada casa, cada pessoa, e toque cada mente agora para que seja renovada pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Uhul. Bye. Bless and be.